Imagine só. Você está revirando velhas fotografias empoeiradas quando de repente, seus olhos se deparam com algo que simplesmente não deveria existir. Algo tão impossível que desafia até mesmo as leis da física conhecida. Foi exatamente isso que aconteceu com o jovem arquivista Alexei Sokolov em um dia aparentemente comum no acervo histórico da Universidade Estadual de Kazan. Entre pilhas de documentos esquecidos pelo tempo, ele jamais poderia imaginar que uma simples imagem mudaria não apenas o rumo de sua vida, mas abalaria as próprias fundações daquilo que chamamos de realidade. Tudo começou em 23 de outubro de 2024, quando a universidade recebeu uma doação valiosa, a coleção pessoal de Vassili Koretnik, o renomado fotógrafo que registrou Kazan entre 1880 e 1906. Entre centenas de negativos de vidro e retratos amarelados, uma fotografia em particular chamou atenção, não pela beleza, mas pelo mistério que escondeva. Datada de 12 de maio de 1891, a imagem mostrava 5 irmãs da nobre família Hillman posando elegante diante de um espelho oval em sua mansão. À primeira vista, nada de extraordinário. Vestidos com recato, penteados impecáveis, expressões sérias típicas da época. O espelho atrás delas refletia apenas o ambiente, um aparador com louças finas e parte de uma parede clara. Nada que justificasse um segundo olhar, mas foi justamente esse segundo olhar que revelou o impossível. Durante a digitalização rotineira, a experiente arquivista Irina Dobrinina notou algo estranho no reflexo do espelho, uma mancha difusa que não combinava com o resto da cena. A curiosidade profissional levou a equipe a ampliar e tratar a imagem com softwares avançados de restauração. Usamos ferramentas que realçam detalhes invisíveis a olho nu, explicou Mikhail Luvrov, chefe do departamento. É procedimento padrão para preservar nosso acervo histórico. Só que dessa vez, o padrão revelou um pesadelo. Ao aumentar o reflexo, o que apareceu na tela gelou o sangue de todos presentes. Atrás das 5 irmãs, o espelho mostrava uma sexta figura. Uma mulher alta, esquelética, vestida de negro como um sudário fúnebre. Seu rosto era de uma palidez cadavérica com traços distorcidos que pareciam se dissolver quando tentavam focar. O pior detalhe? Essa figura não existia na foto original, apenas no reflexo do espelho. Dmitri, nosso técnico, recuou da tela como se tivesse levado um choque e registrou. Sokolov em seu diário. Primeiro pensamos em defeito no negativo, depois em erro do programa. Mas quando examinamos o original com lupa, lá estava ela, uma sombra que não deveria estar ali. A descoberta acendeu um alerta na universidade. Uma comissão especial foi formada, reunindo historiadores, especialistas em fotografia do século XIX e peritos em análise digital. A primeira hipótese, de que se tratava de uma montagem, foi descartada rapidamente. Exames no negativo de vidro confirmaram sua autenticidade e a ausência total de manipulação. A composição química da emulsão é idêntica às técnicas usadas na Rússia czarista, atestou o laudo. Não há vestígios de intervenção moderna ou mesmo de retoques da época. Sem explicação lógica, os pesquisadores voltaram-se para a história da família Hillman. Os registros mostravam que as 5 irmãs pertenciam a uma abastada dinastia de comerciantes, conhecidos por sua filantropia. Mas foi nos livros paroquiais que encontraram o primeiro indício perturbador. Entre as 5 irmãs, existira uma sexta, Vera Hillman, nascida em 1875 e falecida de tuberculose 3 meses antes daquele retrato ser tirado. A coincidência era arrepiantemente precisa, confessou Sokolov. A data da foto, a idade que Vera teria. Era como se ela tivesse se recusado a sair daquela casa. A busca por imagens de Vera esbarrou em algo ainda mais sinistro. Apesar de ter vivido até os 15 anos, não havia nenhum registro fotográfico dela nos arquivos de Koretnik, o fotógrafo oficial da família. Nem mesmo em retratos de grupo tirados quando ela estava viva. Isso desafia toda a lógica da época, observou um historiador. Famílias nobres documentavam tudo. A ausência de Vera é tão anormal quanto sua aparição fantasmagórica naquela foto. Foi então que os eventos tomaram um rumo ainda mais sombrio, como se forças invisíveis estivessem determinadas a manter aquele segredo enterrado. A renomada especialista em fotografia familiar, Helena Viktorovna Samoilova, foi categórica em suas observações. Nas famílias abastadas da época, era praxe registrar meticulosamente a imagem dos filhos, sobretudo das filhas, cujos retratos eram
exibidos em álbuns, trocados entre parentes e até utilizados como parte dos arranjos matrimoniais. A ausência total de fotografias de Vera Hilmina, enquanto suas irmãs apareciam em dezenas de imagens, não era um descuido, mas uma omissão deliberada. Essa suspeita levou os pesquisadores aos arquivos nacionais do Tatarstão, onde estavam preservados os registros do prestigioso Instituto Rodionowski para Moças Nobres, local onde, segundo documentos oficiais, todas as filhas dos Hilmin receberam educação. Foi nos livros de matrícula de 1890 que o nome de Vera emergiu, inscrito entre as alunas do 5º ano. Mas ao lado dele, traçada a tinta vermelha, uma anotação sinistra, excluída por motivos de saúde. A diretora do internato, a princesa Elisaveta Dolgorukaia, conhecida por seu rigor e meticulosidade, mantinha diários detalhados sobre cada uma de suas pupilas. A historiadora da educação Raíssa Mikhailona Karimova descobriu nessas páginas referências perturbadoras à jovem Hilmina. Vera era descrita como uma garota doentia, melancólica, com ideias estranhas que perturbavam as demais alunas. Uma entrada datada de 2 de novembro de 1889 chamava especial atenção. A caçula Hilmina mais uma vez causou alvoroço entre as meninas com seus relatos sobre entidades que, segundo ela, apareciam nos espelhos. Tivemos que chamar o Dr. Serbergerg para avaliá-la. Ele recomendou repouso absoluto e a proibição de qualquer leitura que pudesse excitar sua imaginação. Essa passagem, à luz da anomalia na fotografia de Koretniko, acendeu um alerta nos investigadores. Se Vera já apresentava sintomas de distúrbios psicológicos antes de sua exclusão do instituto, o que teria acontecido nos meses seguintes? A resposta estava nos arquivos médicos de Kazan, onde o Dr. Alexandre Yakovlevich Serbergerg, o mesmo mencionado nos diários da princesa Dolgorukaia, atendia como especialista em doenças nervosas e mentais. Entre os prontuários poeirentos da Gubernskaya Zenskaya Bolnitsa, os pesquisadores encontraram o histórico de Vera Ignatievna Hilmina, cobrindo o período de dezembro de 1889 a novembro de 1890. As anotações do médico eram cada vez mais desesperadoras. O estado da paciente inspira sérias preocupações, escreveu Serbergerg em fevereiro de 1890. O esgotamento físico avança apesar da dieta reforçada. A temperatura sobe a 38 graus nas horas noturnas. A tosse com escarro sugere comprometimento pulmonar. Mas o que verdadeiramente me aterroriza são os sintomas psiquiátricos. Vera afirmava ver nos espelhos uma figura feminina que chamava de a Senhora do Espelho, uma entidade que, segundo ela, só se manifestava nas superfícies refletoras e exigia que abrisse a porta. Serbergerg prescreveu brometos para acalmar seus nervos e uma mistura com codeína para a tosse. Porém, conforme as semanas passavam, seus relatos se tornavam mais detalhados e os fenômenos mais impossíveis de ignorar. Em maio de 1890, o médico anotou que as alucinações de Vera ganhavam contornos quase tangíveis. Em agosto, suas entradas no prontuário assumiram um tom de pânico velado. Objetos se movem sozinhos em seu quarto. Ouço sons sem origem aparente. O ar gelado persiste mesmo com as janelas fechadas. Até que, na noite de 23 de agosto, Serbergerg registrou um episódio que o marcaria para sempre. Ao entrar no quarto da paciente para a ronda noturna, encontrei-a sentada na cama, fixando seu próprio reflexo em um pequeno espelho de bolso. Ao ouvir meus passos, ela se virou. E foi então que no vidro vi não apenas seu rosto, mas também a silhueta alta de uma mulher vestida de preto, parada atrás dela. Não havia ninguém na sala, além de nós dois. Quando olhei novamente, só Vera estava refletida. Minha razão insiste em atribuir isso a uma ilusão óptica. No entanto, confesso, senti um medo primitivo, como nunca antes em minha carreira. A última anotação no prontuário, datada de 15 de novembro de 1890, foi escrita por outra mão. Paciente V. e Hilmina recebeu alta a pedido da família. Estado grave. Prognóstico reservado. O tratamento prosseguirá em domicílio, sob supervisão de especialista convocado de São Petersburgo. Esse especialista, como revelaria depois a correspondência de Ignati Mikhailovich Hilmin, era ninguém menos que Pavel Ivanovich Kovalevsky, psiquiatra de renome, autor de estudos pioneiros sobre alucinações e epidemias psicológicas, então lotado na Clínica de Doenças Mentais da Academia Médico-Militar Imperial. Em uma carta
desesperada a seu sócio em São Petersburgo, datada de 5 de novembro de 1889. Hilmin suplicava: peço-lhe encarecidamente, meu caro Semyon Arkadievich, que interceda junto ao Dr. Kovalevsky. Sei que ele atua na clínica de distúrbios mentais e é celebrado por tratar dos casos mais enigmáticos. A condição de minha filha Vera se deteriora a cada dia e os médicos locais admitiram sua impotência. Estou disposto a pagar qualquer honorário, cobrir todas as despesas de viagem, farei o que for preciso para salvar minha filha desse tormento. Kovalevsky chegou a Kazan no final de novembro de 1890 e permaneceu lá até fevereiro de 1891, quando Vera faleceu. Em seus arquivos pessoais preservados no Arquivo Histórico Estadual Russo, o historiador da medicina Vladimir Nikolaevich Perepelkin descobriu o rascunho de um artigo nunca publicado sobre as alucinações catóptricas. Embora o nome da paciente não fosse mencionado, as coincidências eram incontestáveis. Nesse texto, Kovalevsky cunhou o termo alucinações catóptricas para descrever visões que só ocorriam ao se olhar para superfícies refletoras, espelhos metais, polidos, água. Ele detalhava o caso de uma jovem nobre de uma cidade às margens do Volga que nos espelhos via uma mulher vestida para um enterro a quem chamava de Senhora do Espelho, mas foi na conclusão que o médico fez uma revelação estarrecedora. O aspecto mais perturbador deste caso é que nas semanas finais da paciente suas alucinações pareceram transcender sua própria mente. Sua irmã mais nova, uma enfermeira e até eu mesmo, em uma de minhas visitas, testemunhamos a aparição no espelho. Tentar explicar isso como sugestão coletiva seria ignorar o fato de que algumas testemunhas não tinham conhecimento prévio de suas visões. Ao preparar este artigo para publicação, estou ciente de que ele pode me expor ao ridículo e manchar minha reputação. No entanto, como cientista não posso omitir a verdade por mais incongruente que pareça. O manuscrito jamais viu a luz do dia. Kovalevsky nunca mais tocou no assunto em suas obras posteriores, como se tivesse jurado apagar daquele episódio de sua memória. Oficialmente, Vera Hilmina morreu em 13 de fevereiro de 1891, vítima de tuberculose pulmonar, conforme registrado nos livros da Igreja da Ressurreição. Seu corpo foi enterrado no jazigo familiar do cemitério de Arskoy, mas a pergunta permanece: o que realmente levou uma jovem nobre antes sadia a enxergar uma entidade nos espelhos e por que décadas depois, essa mesma entidade parece ter sobrevivo naquela fotografia de Koretniko? Curiosamente, apenas 3 meses após a morte de Vera, as 5 irmãs Hilmina restantes foram capturadas naquela mesma fotografia que mais de 130 anos depois desencadeou um alvoroço entre os arquivistas de Kazan. Quando cruzamos todos os fatos descobertos com o que se vê na imagem, surgiu uma hipótese perturbadora, como registra o líder da equipe de pesquisa Mikhail Luvrov em seu relatório oficial. A figura que se esconde no reflexo do espelho, atrás das 5 irmãs, corresponde com alta probabilidade à própria Vera Hilmina, ou mais precisamente, à entidade que ela chamava de Senhora do Espelho. Se considerarmos os registros do Dr. Serberger e o artigo inédito de Kovalevsky, não estamos diante de uma mera ilusão óptica, mas de um fenômeno que desafia as leis da física. Sua natureza parece ser menos material e mais ligada aos domínios da psique, ou, ousamos dizer, do paranormal. Para testar essa teoria, os pesquisadores se lançaram em busca de outras fotografias da família Hilmina feitas após a morte de Vera, especialmente aquelas em que espelhos ou superfícies refletoras estivessem presentes. O arquivo de Koretniko, no entanto, não guardava mais imagens da família. Foi no Museu Nacional da República do Tartaristão que uma segunda fotografia veio à tona, um registro da cerimônia de casamento da irmã mais velha, Ekaterina, em 1892. Na imagem, as demais irmãs Hilmina aparecem entre os convidados e, ao fundo, um grande espelho de parede captura parte da cena. Quando submetida ao mesmo processo de aprimoramento digital aplicado à primeira foto, os resultados foram ainda mais alarmantes. 3 figuras anômalas emergiram do reflexo do espelho, conforme atesta o relatório técnico de Dmitry Saveliel. Uma delas coincide com os parâmetros da entidade vista. Na primeira fotografia, uma mulher alta vestida de preto com um rosto indistinto, como se dissolvido nas sombras. As outras 2 figuras, mais difusas e posicionadas em profundidade no reflexo, resistem a qualquer tentativa de identificação gênero.
idade ou até mesmo forma humana definida. Essa descoberta levou os pesquisadores a uma pergunta inquietante: se 3 meses após a morte de Vera, uma única entidade apareceu no espelho, e 1 ano depois já eram 3, o que isso sugere sobre a natureza progressiva do fenômeno? A busca por respostas levou a equipe a vasculhar arquivos e museus de Kazan, sem sucesso, até que um giro inesperado do destino os conduziu aos descendentes do próprio Koretnico. Helena Vasilievna Koretnikova, então com 78 anos, revelou em uma ligação que sua família guardava não apenas o acervo profissional do avô, mas também seu diário pessoal, um volume encadernado em couro que ele havia ordenado queimar após sua morte. Meu pai desobedeceu ao pedido dele, confessou Helena Vasilievna com a voz trêmula. Ele dizia que aquelas páginas continham coisas estranhas, coisas que aconteceram em Kazan no final do século XIX, algo que poderia abalar a reputação de famílias respeitáveis, cujos descendentes ainda vivem entre nós. O diário ficou guardado como uma relíquia, mas ninguém ousou abri-lo. Até eu. Após hesitar, ela concordou em emprestar o diário à equipe de pesquisa sob 2 condições: que fosse devolvido intacto e que seu conteúdo nunca fosse publicado na íntegra. O que os pesquisadores encontraram nas 300 páginas manuscritas de Vasily Osipovich Koretniko foi além de qualquer expectativa. A maioria das anotações, datadas entre 1870 e 1905, tratava de assuntos técnicos, fórmulas químicas para revelação, descrições de clientes, preços de serviços. Mas a partir de janeiro de 1891, o tom muda radicalmente. As entradas passam a girar em torno de um único tema: a família Ryumina e especialmente a doença e a morte de Vera. Hoje fui chamado à casa dos Ryumin para fotografar a filha falecida, escreve Koretniko em 14 de fevereiro de 1891. É comum tirar um último retrato antes do enterro, mas desta vez tudo foi diferente. O corpo da jovem estava no caixão, rodeado de flores como de praxe. Porém, a senhora Ryumina insistiu que o grande espelho no canto da sala fosse incluído na composição. Mais do que isso, exigiu que eu fizesse 2 fotos, uma convencional e outra com longa exposição quase na escuridão, iluminada apenas pelas velas ao redor do caixão. Atendi ao pedido, embora duvidasse do resultado. O que se seguiu, descrito em detalhes meticulosos, beira o sobrenatural. A primeira placa revelou apenas o esperado: o rosto emaciado de Vera, as mãos cruzadas sobre o peito, o espelho refletindo parte do quarto. Mas a segunda placa, a imagem apareceu com uma velocidade anormal, relata Koretniko, ainda visivelmente abalado. E o que surgiu não eram apenas os contornos da sala e do caixão. Havia figuras extras, 5 ou 6 silhuetas femininas, vestidas em trajes antigos, movendo-se como se a exposição durasse horas, não segundos. Pior, no reflexo do espelho, elas estavam nítidas, e entre elas reconheci a própria Vera, mas não deitada no caixão, de pé, olhando para seu próprio corpo. O fotógrafo destruiu o negativo e a cópia na mesma noite, atribuindo o ocorrido a um defeito químico. Mas o pesadelo estava apenas começando. 3 meses depois, Ignat Ryumin o convocou novamente, desta vez, para retratar as 5 irmãs sobreviventes. Era a mesma fotografia que 1 século depois deixaria os arquivistas de Kazan em estado de choque. As jovens estavam vestidas de preto, sem joias, anota Koretniko em 12 de maio de 1891, com uma precisão que denuncia seu desconforto. A senhora Ryumina justificou a ausência de adornos pelo luto, mas insistiu que o retrato fosse feito diante do grande espelho oval, uma escolha estranha do ponto de vista artístico. E então, enquanto ajustava a câmera, notei algo. O que ele viu, ou pensou ver, nunca foi registrado. Mas as páginas seguintes do diário, escritas com letra trêmula, sugerem que aquela sessão de fotos foi o último ato de uma tragédia que ainda estava por se desenrolar. Espera. Não eram figuras nítidas, apenas sombras alongadas como se projetadas por uma luz que não existia na sala. Mas havia algo nelas que me gelou o sangue, a maneira como se inclinavam levemente para frente, como se observassem os convidados através do espelho. Koretniko descreve em seu diário como, por um instante, considerou destruir aquelas fotografias também. Mas o medo de ser descoberto, ou pior, de ser acusado de fraude, o fez hesitar. No final, entregou os retratos à família Ryumin com as mãos
trêmulas, evitando olhar diretamente para a senhora Hilmina quando ela, ao receber as imagens, sorriu de um jeito que ele jamais esqueceria. Como sempre, você capturou mais do que deveria, senhor fotógrafo. Mas desta vez, pelo menos, não fugiu. As semanas seguintes foram marcadas por rumores na cidade. Diziam que a noiva, Ekaterina, adoeceu repentinamente após a lua de mel, apresentando febres altas, delírios nos quais repetia sem parar: elas não me deixam dormir, elas estão no espelho. Seu marido, o oficial, tentou levá-la a médicos em Petersburgo, mas ela se recusava a sair do quarto, onde passava horas diante do grande espelho de corpo inteiro que a mãe insistira em presentear-lhe como dote. Em menos de 2 meses, Ekaterina faleceu. A causa oficial? Consumo nervoso. Mas os criados da casa Hilmin, quando questionados em segredo, murmuravam sobre algo muito diferente. Que a jovem havia sido encontrada encolhida no chão, os olhos arregalados, as unhas arranhando a própria garganta, enquanto o espelho ao seu lado, intacto, refletia não seu corpo, mas algo que se movia atrás dela. Koretniko, que soube dos detalhes através de um colega médico, anotou em seu diário com letra quase ilegível: eu deveria ter queimado aquelas fotografias. Deveria ter alertado alguém. Mas quem acreditaria em um homem que enxerga fantasmas em chapas de vidro? Ele nunca mais aceitou trabalhos da família Hilmin, nem mesmo quando anos depois recebeu um convite para retratar o casamento da segunda filha, Maria. O bilhete, escrito em papel perfumado com a caligrafia impecável da senhora Hilmina, trazia uma única frase que o fez estremecer: desta vez, senhor Koretniko, garantimos que Vera não estará sozinha na fotografia. O fotógrafo guardou a carta em uma caixa de metal junto com os negativos sobreviventes daquela maldita sessão de 1891. E embora nunca mais tenha falado abertamente sobre o caso, aqueles que o conheciam bem juravam que nas noites de tempestade, ele trancava a porta da câmara escura, acendia todas as velas do ateliê e passava horas examinando cada centímetro dos espelhos da casa, como se procurasse, ou como se temesse encontrar, algo olhando de volta. Aqueles olhos no espelho não eram defeito da placa. Eu tinha certeza disso. Restante da imagem, incluindo os reflexos das pessoas reais no vidro, estava nítido, impecável, como se cada detalhe tivesse sido gravado com uma precisão quase cruel. Após longas hesitações, Koetniko entregou as fotografias à família Hilmin, sem sequer mencionar a estranheza que havia descoberto. Em suas anotações, confessou que a senhora Hilmina, ao receber os retratos, fixou-se justamente na imagem com o espelho, examinando-a com uma atenção doentia, enquanto acenava com a cabeça em aprovação silenciosa. Quando eu já me preparava para sair, ela murmurou algo que ainda hoje me persegue como um eco de um pesadelo: eles vêm de lá, senhor Koetniko. A cada vez são mais. Em breve a porta se abrirá por completo. Nos anos que se seguiram, os contatos entre o fotógrafo e os Hilmin tornaram-se esparsos, quase inexistentes. Koetniko admitia em seu diário que evitava aqueles encontros com uma determinação que beirava o desespero, sempre alegando compromissos inadiáveis. Mas os rumores, como sombras alongadas ao entardecer, chegavam até ele, criadas que fugiam em pânico no meio da noite, um padre que se recusou a entrar na casa para uma bênção, vizinhos que juravam ver silhuetas se movendo atrás das cortinas fechadas, sons de passos em cômodos vazios. Até que, em outubro de 1895, uma notícia abalou Kazan: a família Hilmin havia desaparecido. Não foi uma partida e foi uma fuga. Partiram à noite, levando apenas o essencial, como se algo os perseguisse. A mansão ficou intacta com móveis, pratas e quadros, como se os donos pretendessem voltar em poucos dias. Mas a venda apressada das lojas e da fábrica de Hilmin por metade do valor revelava o contrário. Eles não voltariam. Ninguém soube para onde foram. Falava-se em França, em algum canto remoto da Suíça. A última anotação de Koetniko sobre os Hilmin data de março de 1896. Os boatos que lhe chegaram eram sinistros. A mansão, colocada à venda, espantava todos os interessados. 2 compradores potenciais recuaram sem explicação após uma breve visita. Um terceiro, o comerciante Zavornitsyn, chegou a assinar o contrato, mas passou apenas uma noite no local. Pela manhã, rompeu o acordo, aceitando perder o sinal, e saiu correndo pela rua em roupas de baixo, os cabelos brancos como neve, embora na véspera fossem negros como breu. Desde então a casa permaneceu
Fechada a cadeado, um enigma que as autoridades locais não sabiam como resolver. Aí terminavam os registros de Coetnico. Por décadas, o destino da família permaneceu envolto em mistério, até que uma descoberta casual trouxe à luz fragmentos dessa história perdida. Ao investigar os arquivos das missões diplomáticas russas no exterior, uma equipe de pesquisadores encontrou no fundo do consulado russo em Paris documentos relacionados a Ignati Mikhailovich Ryumin e sua família. Segundo os registros, eles chegaram a Paris em novembro de 1895 e se estabeleceram em Neuilly-sur-Seine, onde adquiriram uma pequena propriedade. Ryumin dirigiu-se ao consulado pedindo proteção para seus bens na Rússia, temendo que fossem confiscados em sua ausência. Em sua petição, alegava ter deixado o país por circunstâncias familiares de natureza extraordinária e planejava permanecer na França até que a situação se resolvesse de maneira favorável. Mas foi o relatório confidencial de um secretário do consulado que revelou o verdadeiro estado da família. Tenho a honra de informar que o clã do comerciante de Primeira Guilda Ryumin, recém-chegado de Kazan, apresenta um aspecto profundamente perturbador, escreveu o funcionário. O senhor Ryumin parece abatido, doente, quase espectral. Sua esposa encontra-se em estado de excitação nervosa, que beira a loucura. As 4 filhas, embora em número reduzido exibem sinais claros de terror crônico e evitam qualquer interação. Segundo a criada contratada, localmente fenômenos inexplicáveis ocorrem na residência, objetos que se movem sozinhos, vozes sem origem, aparições de figuras não convidadas que desaparecem, sem deixar vestígios. Poucos dias depois, a caçula Elisaveta foi encontrada morta em sua cama sem sinais de violência. O médico atestou parada cardíaca por esgotamento nervoso. O secretário, desconfiado, recomendou vigilância discreta. Não se pode descartar ligações com círculos revolucionários ou seitas ocultistas. Os documentos seguintes pintam um quadro ainda mais sombrio. Em menos de um ano, outras 2 filhas, Sofia e Maria, morreram nas mesmas circunstâncias, coração parado sem causa aparente. Alexandra Petrovna Ryumina foi internada em um sanatório privado em Siaux, diagnosticada com mania persecutória aguda. Ignati e sua última filha sobrevivente, Ana, mudaram-se para a Suíça. Ali seus rastros se apagaram. Essas descobertas, embora esclarecessem o paradeiro da família, não respondiam à pergunta essencial: o que foi, afinal, capturado naquela fotografia? Uma alucinação coletiva? Uma fraude elaborada? Ou algo que desafia os limites do que chamamos de real? Para buscar respostas, os pesquisadores consultaram especialistas de diversas áreas, um psiquiatra especializado em psicoses induzidas, um físico óptico que estuda fenômenos visuais, um historiador da fotografia familiarizado com as técnicas do século XIX e até investigadores de fenômenos paranormais. Do ponto de vista psiquiátrico, o caso dos Ryumin pode ser interpretado como um transtorno psicótico compartilhado, observa o Dr. Anatoly Gromov, psiquiatra com décadas de experiência em distúrbios coletivos. Um indivíduo com sintomas psicóticos, provavelmente Vera Ryumin, pode ter contagiado sua família, especialmente em um estado de vulnerabilidade extrema, como o luto. A morte da filha pode ter desencadeado na mãe um surto que se espalhou como uma epidemia entre os demais. No entanto, aqui o médico faz uma pausa. Isso não explica por quê as anomalias aparecem em fotografias, visíveis até para estranhos que nunca tiveram contato com os Ryumin. O físico óptico Vladimir Korneev oferece uma hipótese técnica. Em teoria, uma configuração específica de espelhos e fontes de luz poderia criar ilusões visuais, especialmente quando combinada com as limitações da fotografia da época, longas exposições, emulsões químicas instáveis, possíveis imperfeições nas placas de vidro. Mas ele franze a testa. Isso não justifica porque as figuras só apareciam nos reflexos, nunca diretamente no enquadramento. E muito menos porque seu número aumentava com o tempo. O historiador da fotografia Oleg Sinitsyn lembra que no final do século XIX, a fotografia espírita era um fenômeno comum, desde duplas exposições até truques com projetores ocultos. No entanto, afirma, tudo indica que Vasily Coetnico apenas não estava envolvido em nenhuma fraude, como foi profundamente abalado pelo que viu. Seu comportamento posterior, o isolamento, a obsessão por espelhos, o medo de revisitar aquelas imagens, sugere que ele acreditava piamente na autenticidade daquilo.
Não há indícios de que Koetnico tenha tentado fabricar aquelas imagens, muito. Pelo contrário. Pior, análises modernas com técnicas de datação por carbono, 14, espectroscopia de raios-x e microscopia eletrônica de varredura confirmaram que os negativos originais nunca foram alterados. Nenhum sinal de raspagem, sobreposição ou manipulação química. As emulsões fotográficas da época, frágeis e suscetíveis a danos, permanecem intactas como se tivessem sido preservadas por uma mão invisível que soubesse, ou temesse o que revelariam. Foi nesse vácuo de explicações racionais que surgiu a hipótese mais perturbadora, proposta pelo Dr. Igor Vladimirovich Solovyov, físico teórico especializado em fundamentos quânticos da realidade. Para Solovyov, espelhos não são meros refletores de luz, mas portais instáveis entre estados de existência. A mecânica quântica admite, em suas interpretações mais ousadas, a possibilidade de universos paralelos, o multiverso de Everett, onde cada decisão, cada evento ramifica realidades alternativas. Em condições extremas, objetos de mundos distintos poderiam entrar em entrelaçamento quântico, uma conexão fantasmagórica que desafia o espaço-tempo. E se a fé obsessiva de Vera Rymina, sua convicção inquebrantável de que o além existia e esperava por ela, tivesse, de alguma forma, forçado esse entrelaçamento? Se seu espírito, em um momento de êxtase ou desespero, tivesse rasgado a fronteira entre aqui e o lado de lá, as anomalias nos espelhos não seriam, então, reflexos distorcidos, mas vazamentos, ecos visuais de uma realidade adjacente, capturados pela prata sensível das placas fotográficas de Koetnico. Uma teoria absurda? Talvez. Até que, em 2018, uma pasta amarelada pelo tempo emergiu dos arquivos recém-desclassificados do KGB, transferidos ao Arquivo Estadual da Federação Russa. Entre documentos rotulados como confidencial, acesso restrito, estava o dossiê F739, anomalias catóptricas e potencial aplicação operacional. Aberto em 1957, fechado em 1964 com a lacônica observação, linhas de pesquisa consideradas improdutivas. Dentro dele, uma menção gelada. O incidente de Kazan de 1891 era descrito como o primeiro caso documentado de intrusão de entidades transespelhadas em nosso plano de realidade. Mas o verdadeiro choque veio dos relatórios de uma operação secreta, realizada em 1958. Uma equipe de 5 homens, 3 agentes e 2 cientistas, havia sido enviada a Kazan com uma missão clara: localizar e confiscar todos os espelhos do antigo solar dos Rymnin, então convertido em sede administrativa de uma fábrica têxtil. O prédio, nacionalizado após a Revolução, já não guardava seus segredos originais. Os espelhos principais haviam sido substituídos em uma reforma de 1949. Mas no porão, onde outrora se armazenavam vinhos franceses importados pelos Rymnin, eles encontraram algo que não deveria existir: uma sala murada de cerca de 20 metros quadrados, escondida atrás de uma parede de tijolos. Ao demolir a alvenaria, depararam-se com um espelho oval, emoldurado em bronze oxidado, idêntico às descrições nos registros de Koetnico. O objeto foi cuidadosamente embalado, transportado a Moscou e levado para um laboratório ultra-secreto em Krasnogorsk, nos arredores da capital. O que se seguiu foi uma série de experimentos que beiravam o grotesco. Durante meses o espelho foi submetido a testes sob condições controladas, fotografado com longas exposições, colocado diante de animais de laboratório, até mesmo de voluntários humanos, agentes do próprio KGB. Os resultados, registrados em relatórios datilografados com carimbo ultra-secretos, são arrepiantes. Fotografias com exposição superior a 30 segundos capturavam, no reflexo do espelho, figuras e objetos inexistentes no espaço real à sua frente. Animais, cães e gatos exibiam comportamento errático, rosnados, arrepios, ataques ao vazio, como se vissem algo invisível aos humanos. 5 voluntários humanos foram expostos ao espelho. 3 relataram presenças na sala, movimentos periféricos, sussurros inaudíveis. 2 descreveram imagens nítidas, uma mulher de preto, imóvel, observando-os, e silhuetas borradas, aglomeradas nos cantos do cômodo. No entanto, a instabilidade era a regra. Algumas fotos mostravam apenas o reflexo normal. Outros voluntários não sentiam nada. A conclusão do KGB foi implacável: os
Efeitos anômalos são esporádicos e não replicáveis em condições laboratoriais. Impossível de aproveitar para fins operacionais. O espelho foi então enviado para um bunker especial, o objeto M, sob Podolsk, onde seria armazenado indefinidamente até que novas metodologias permitam estabilizar o efeito catóptrico. Essa menção ao objeto M foi a peça que faltava. Tínhamos a prova de que o espelho ainda existia, admite Mikhail Luvrov, mas acessar um depósito do KGB mesmo, décadas depois, parecia impossível. Até que o acaso, ou algo mais sinistro, interveio. O corredor blindado do Instituto de Pesquisas Especiais abria-se diante deles após múltiplas camadas de autenticação eletrônica, como as portas de um cofre guardando segredos que o mundo não estava preparado para conhecer. Dentro, o ar carregava o cheiro seco de papel antigo e o zumbido quase imperceptível de sistemas de climatização projetados para preservar o impossível. Centenas de prateleiras metálicas alinhavam-se em fileiras precisas, cada uma abrigando objetos que desafiavam a lógica, manuscritos com tintas que brilhavam sob luz ultravioleta, dispositivos mecânicos de função desconhecida, artefatos que pareciam ter sido esculpidos por mãos não humanas. Maltsev avançava com a confiança de quem domina cada centímetro daquele labirinto de mistérios, apontando para itens com a familiaridade de um curador em seu próprio museu privado. Aqui, uma taça tibetana cujas vibrações, segundo relatos, induzem estados alterados de consciência em quem a ouve por mais de 3 minutos. Explicava, enquanto o som cristalino do objeto ecoava levemente ao toque de seus dedos enluvados. Mais adiante, uma pedra negra coberta por glifos que nenhum linguista conseguiu decifrar, encontrada por uma expedição soviética nas profundezas da Antártida em 1976, seus padrões não correspondem a nenhuma escrita conhecida, mas quem assegura por muito tempo relata sonhos com uma cidade submersa, e então, o que parecia ser um calculador mecânico de bronze atribuído a Nikola Tesla em anotações desbotadas, dizem que ele previu sua criação em um delírio febril, descrevendo-o como uma máquina para calcular o futuro. A cada passo a esperança de Luvrov esvaía-se como fumaça entre os dedos. Talvez tenhamos seguido uma pista falsa, pensou, enquanto os olhos percorriam as etiquetas de identificação com numerações sequenciais. O espelho poderia estar perdido em algum arquivo esquecido, vítima da burocracia que engolira tantos segredos antes dele. Mas então, ao dobrarem a última fileira de prateleiras, o ar pareceu espessar-se. Ali, isolado no centro de uma plataforma circular banhado por feixes de laser que cortavam o espaço como lâminas invisíveis, estava ele. Um oval perfeito de vidro escuro, emoldurado em bronze trabalhado com motivos vegetais que se entrelaçavam como serpentes petrificadas. Não havia necessidade de verificar a placa de identificação, F739, para reconhecê-lo. O espelho da família. Hilmin, confirmou Maltsev com um tom que oscilava entre reverência e advertência. Um dos poucos objetos aqui que justifica todas as medidas de segurança que vocês estão vendo. Seu dedo indicou as câmeras de alta resolução posicionadas em ângulos estratégicos, os sensores de movimento camuflados nas paredes. Ele não é apenas observado. Ele observa de volta. Como se para provar seu ponto, Maltsev conduziu o grupo até um terminal de computador onde arquivos de imagens piscavam na tela. Fotografias de rotina tiradas a cada 2 horas, 24 horas por dia. A maioria não mostra nada além do reflexo desta sala. Ele clicou em um arquivo, e a primeira imagem apareceu. O espelho imóvel, refletindo as prateleiras e o equipamento do laboratório. Mas então, ao avançar para as capturas noturnas, algo mudava. Aqui e aqui, figuras borradas emergiam do vidro, silhuetas humanas que não tinham correspondente no lado de fora. No início, pensamos em defeitos da lente ou reflexos de luz. Mas sua voz baixou, elas se movem. E com o tempo estão ficando mais nítidas. Os dados eram implacáveis. Em 2010, as anomalias limitavam-se a 3 ou 4 formas indistintas como sombras hesitantes. Nos registros mais recentes, porém, o número havia triplicado. 12 entidades na última captura, revelou Maltsev, enquanto uma das imagens mostrava um aglomerado de figuras que pareciam pressionar-se contra a superfície do espelho, como se tentassem romper a barreira entre os mundos. E não são apenas números. Seu comportamento mudou. Em um vídeo de 2018,
Uma das silhuetas estendeu um braço em direção à câmera, como se buscasse tocar algo, ou alguém, do lado de cá. Quando Sokolov perguntou se alguém já havia tentado falar com elas, o silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer resposta. Maltsev hesitou, ajustando os óculos com um gesto nervoso. Houve experimentos. Não oficiais, é claro. Seu olhar desviou-se para um arquivo marcado como Incidente Klimov 2015. O Dr. Klimov era um dos nossos pesquisadores mais brilhantes. Obsessivo. Convenceu-se de que as entidades estavam tentando se comunicar, que havia um padrão nas aparições. Ele engoliu em seco. Passou 48 horas em frente ao espelho, com pausas mínimas para dormir. Na terceira noite, as câmeras registraram o momento exato em que ele se fundiu com o reflexo. O vídeo tremeluzia na tela. Klimov aproximava-se do espelho, sua mão tocava a superfície e então, como se puxado por uma força invisível, seu corpo desaparecia dentro dela. Nunca mais foi visto. Nem mesmo fragmentos de roupa. Como se ele nunca tivesse existido. O aviso estava claro. Aquele objeto não era um simples artefato. Era uma porta. E algo do outro lado estava aprendendo a abri-la. Lavrov, apesar do peso daqueles relatos, sentiu uma urgência quase febril. Precisava de provas tangíveis, algo que pudesse ser analisado fora daquelas paredes blindadas. Com diplomacia pediu permissão para documentar o espelho. Maltsev relutou, isso nunca é permitido, mas após uma longa pausa cedeu com condições rígidas. 3. Fotos sem flash, usando uma câmera do Instituto com memória criptografada. Os arquivos serão revisados pela segurança antes de serem liberados. Nada sai daqui sem autorização. Quando Lavrov levantou a câmera, o mundo pareceu inclinar-se levemente. Através da lente, o reflexo no espelho não era o da sala. Em vez das prateleiras e dos homens. Ao seu lado, uma cena completamente diferente desdobrava-se diante dele. Um salão do século XIX, com paredes revestidas de seda desbotada e móveis de mogno escuro. E no centro, uma mulher vestida em um longo traje preto, imóvel como uma estátua. Os olhos fixos nele. Seu rosto pálido, quase translúcido, transmitia uma expressão de súplica tão intensa que Lavrov sentiu o coração acelerar. Seus dedos tremiam ao pressionar o obturador. Foi então que ela sorriu. Não um sorriso de alívio ou gratidão, mas algo triunfante, como se tivesse esperado por aquele momento há décadas ou séculos. Quando Lavrov baixou a câmera, o espelho mostrava apenas o laboratório, como se nada tivesse acontecido. Deve ter sido a fadiga, tentou convencer a si mesmo, guardando o equipamento com mãos que ainda tremiam. Mas no fundo sabia, ela tinha visto ele também. Aquela que insistia, os espelhos não são meros reflexos, mas portais. E nem sempre desejamos saber quem pode atravessá-los. Celine também mencionou em tom hesitante que sua avó Alice lhe contará na infância uma história sobre sua bisavó, Ana, que certa noite acordou com o som de passos arrastados. Ao abrir os olhos viu suas irmãs mortas emergindo do espelho do quarto, uma após outra, como se a superfície de vidro fosse um véu rasgado entre mundos. No dia seguinte, Ana quebrou todos os espelhos da casa e proibiu terminantemente que fossem pendurados em dormitórios. Claro, sempre achei que fosse apenas um conto macabro para assustar crianças, confessou Celine durante a entrevista por telefone, mas sua voz tremia ao admitir. Mesmo aos 53 anos, ainda sinto um arrepio incontrolável se durmo em um quarto com espelho descoberto. É como se algo ou alguém estivesse sempre observando do outro lado. Essa revelação fez os pesquisadores questionarem se a capacidade de enxergar além do reflexo poderia ser hereditária, um legado amaldiçoado transmitido pelo sangue dos Hyumin. Se a hipótese de que suas experiências abriram uma fresta entre dimensões fosse verdadeira, seus descendentes estariam em perigo iminente. Discutimos se deveríamos alertá-los, admitiu Lavrov, os dedos apertando o copo de café frio. Mas o que diríamos? Desculpe, seus ancestrais acidentalmente romperam a barreira entre mundos, e agora algo está tentando entrar pelo seu espelho. Seríamos taxados de loucos. A decisão foi unânime, reuniram mais provas antes de qualquer movimento precipitado. O próximo passo foi submeter a fotografia de Lavrov a uma análise forense. Para isso, recorreram a Irina Valentinovna Kuznetsova, especialista em processamento digital de imagens do Centro de Criminalística Computacional do Ministério do Interior russo. Quando me pediram para examinar aquela foto,
Pensei se tratar de mais uma tentativa patética de provar fantasmas, confessou Kuznetsova, cruzando os braços. Seu ceticismo era legendário, e ela estava convencida de que encontraria vestígios de edição ou sobreposição. Mas os resultados a deixaram em silêncio. O arquivo digital não apresentava sinais de manipulação. Os metadados coincidiam com a data, hora e modelo da câmera registrados. A análise espectral não detectou discrepâncias entre os pixels da imagem normal e a anomalia no reflexo. Tecnicamente, aquilo que aparece no espelho é tão real quanto a própria laboratório, concluiu a especialista, a voz perdendo a firmeza habitual. Se é uma fraude, está além de qualquer tecnologia que eu conheça. A explicação mais plausível seria algum efeito óptico único, vinculado às propriedades do próprio espelho. Para testar essa teoria, uma nova expedição foi organizada ao Instituto de Psicofísica Aplicada. Dessa vez, a equipe não se limitou a historiadores e arquivistas, incluía o físico óptico Vladimir Korneev e o especialista em mecânica quântica Igor Solovyov. O objetivo era submeter o espelho a uma bateria de testes, análise espectral de sua superfície, estudo de suas propriedades reflexivas sob diferentes condições de luz, tentativas de capturar anomalias com câmeras convencionais infravermelhas, ultravioletas. O Instituto relutou em autorizar os experimentos. O professor Maltsev nos advertiu que a segurança impôs restrições drásticas, lembra Lovrov, revirando os olhos. Nenhum contato físico com o espelho, nenhuma tentativa de alterá-lo. Máximo de 4 horas no local, e sempre acompanhados por 2 funcionários do Instituto. Os testes começaram em 11 de novembro de 2024, às 10 horas, com término previsto para 14 horas. As primeiras 3 horas foram frustrante rotina. O espelho comportava-se como um objeto inerte, refletindo o laboratório e os pesquisadores sem qualquer peculiaridade. Já estávamos inclinados a descartar as observações anteriores como erros ou truques, anotou Korneev em seu relatório. Todas as medições confirmavam, tratava-se de um espelho do século XIX, com defeitos naturais na amálgama, mas sem propriedades inexplicáveis. Até que às 13h40, faltando 20 minutos para o encerramento, Alexei Sokolov, responsável pela filmagem em infravermelho, soltou uma frase que gelou o sangue. De todos, tem alguém lá. No monitor da câmera, o reflexo no espelho não correspondia à realidade. Em vez da laboratório e da equipe, via-se um salão imenso com tetos altos e colunas esculpidas, como um baile de época congelado no tempo. E nele pelo menos 20 figuras humanas moviam-se em uma dança lenta, mecânica, como marionetes com fios soltos. Seus gestos eram desarticulados, como em um filme mudo dos anos 1920. Descreveu Solovyov a respiração acelerada. E no centro do salão estava ela, a mulher de vestido escuro da foto de Lovrov. Só que agora seu rosto era distorcido, traços grossos, olhos desproporcionais. Ela nos encarava e sorria. Um a um, os presentes confirmaram o que viam na tela, enquanto, a olho nu, o espelho refletia apenas a laboratório, imperturbável. Isso sugere que o espelho interage de forma distinta com diferentes espectros eletromagnéticos, teorizou Korneev, a voz trêmula. Na luz visível, age como um espelho comum, mas no infravermelho, é como se sintonizasse outra frequência da realidade. Foi então que o equipamento falhou. A câmera infravermelha apagou-se sozinha e religou em segundos, mas a imagem agora era diferente. Mostrava a laboratório, porém, atrás de cada membro da equipe. Uma silhueta escura se projetava como uma sombra descolada. Elas estavam tão próximas que dava para ver as mãos apoiadas em nossos ombros, arfou Solovyov. Os rostos das figuras eram borrados, mas suas roupas, antiquadas, sugeriam outra época. O pior é que, quando nos movíamos, elas nos acompanhavam, como se estivessem presas a nós. O pânico foi instantâneo. Um dos funcionários do instituto acionou o alarme. Em questão de segundos, seguranças irrompiram na sala, ordenando a evacuação imediata. A câmera infravermelha foi confiscada. Nos expulsaram como criminosos, resmungou Lovrov, ainda visivelmente abalado. O professor Maltsev estava pálido, murmurando que entraria em contato. Mas nunca mais tivemos notícias. Quando tentaram contatar o instituto dias depois, a resposta foi evasiva. O professor está em missão de campo por tempo indeterminado. Todos os experimentos com a voz ao telefone hesitou com o artefato foram suspensos até novo aviso.
Todas as pesquisas envolvendo o objeto F-739 foram oficialmente suspensas por ordem superior. Assim terminou a parte oficial da investigação. O Instituto de Psicofísica Aplicada rompeu qualquer colaboração, e todas as tentativas de acessar as gravações confiscadas ou organizar novos testes esbarraram em portas fechadas. O grupo de pesquisadores sem alternativas voltou a Kazan com a missão de redigir um relatório baseado apenas nos dados já coletados. Apresentamos ao reitorado da universidade um dossiê completo, depoimentos, documentos, fotografias, tudo meticulosamente organizado, conta Mikhail Luvrov, com amargura na voz. A reação? Um sorriso educado, um conselho velado para não insistirmos nos aspectos mais controvertidos. Ficou claro que publicar aqueles resultados na forma como estavam seria indesejável. Poderia, segundo eles, manchar a reputação da instituição. E assim, a anomalia de Kazan foi arquivada sem glória. A fotografia das 5 irmãs Hillman foi parando em algum catálogo poeirento de imagens históricas do século XIX. Sem nenhuma menção às suas propriedades inexplicáveis. Para o mundo acadêmico, o caso estava encerrado. Mas para quem esteve lá, a história estava apenas começando. 2 semanas após o retorno de Podolsk, Alexei Sokolov começou a notar coisas estranhas em seu apartamento. No início, detalhes tão sutis que poderiam ser descartados como cansaço ou paranoia. Objetos que mudavam de lugar sozinhos. Rangidos noturnos sem origem, a sensação persistente de não estar sozinho no cômodo. Anotações em seu diário, porém, revelam como o fenômeno foi se tornando impossível de ignorar. Ontem à noite, depois do banho, limpei o espelho embaçado e não vi meu reflexo. Escreveu, com letra trêmula. Vi ela. A mulher de vestido escuro, a mesma da fotografia do instituto. Sorria. Parecia querer dizer algo. Quando recuei gritando, a imagem desapareceu. A partir daí, Sokolov removeu todos os espelhos de sua casa. Cobriu com fita adesiva. Até as superfícies reflexivas de eletrodomésticos. Não adiantou. As fotos que tirava com o celular passavam a exibir figuras borradas ao fundo, silhuetas humanas que não estavam lá no momento do clique. Elas me seguem, anotou em 23 de dezembro de 2024. De alguma forma estabeleceram uma conexão comigo através daquele espelho no instituto. Agora sabem quem eu sou. E, pelo jeito, querem algo de mim. Naquela mesma madrugada, acordou com a sensação de dedos gelados deslizando por seu rosto. A sala estava vazia, mas no umbral da porta, uma sombra se movia, silenciosa, observando. A última anotação no diário de Sokolov é um único traço de caneta, como se a mão tivesse sido arrancada da página no meio da frase. O que quer que tenha saído daquele laboratório em Podolsk, não voltou sozinho.